E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor para a gente começar por aqui mais uma atividade. E hoje vamos falar dos seus próximos 7 dias, tá? Eu não vou nem dizer que é uma leitura para semana, vamos colocar assim, os seus próximos 7 dias, porque aí vai muito de acordo com o momento em que você encontra o vídeo e aí você sabe que o que está sendo colocado aqui para você corresponde aos próximos 7 dias com que você tem para tomar contato, viver, experimentar, tá bom? Então, serão 3 aberturas que eu vou fazer e eu tenho na mesa o tarô e eu tenho baralho de esquerda, tá? Esse daqui é de Padilha. E eu sempre digo, não importa se é Padilha, se fosse Mulambo, se fosse Rosa Caveira, se fosse Dama da Noite, é a energia de Pombagira, também junto com a energia dos Exus, então é oráculo de esquerda, que é sempre muito direcionador, tá? E eu tô assim, vivendo dias onde eu tô numa conexão realmente bem maior com essa linha do que com o próprio baralho cigano. E eu trago o tarô porque ele é neutro, o tarô não está ligado a uma egrégora específica, então a gente sempre pode deixar ele na mesa, trazendo uma espiritualidade que a gente queira acessar também, né? Na forma oracular. Então, o baralho da Pombagira está na mesa. E Pombagira traz movimento, traz direção para a vida, que assim seja para todos nós, né? Então, considerando as nossas 3 aberturas, você tem opção 1, pedra amazonita, opção 2, pedra ônix, opção 3, lápis lazuli, tá? As 3 estão aqui no seu visual, então procura sentir, pausa o vídeo caso você queira se concentrar um pouquinho. E se você já se definiu, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz uma energia boa na abertura dos trabalhos, tá? E antes de a gente começar as leituras, eu vou acender a nossa vela, que tá ali. E eu trouxe uma cor roxa para a gente alcançar mais da espiritualidade, para a gente poder elevar o nosso espírito e assim conseguir vislumbrar a vida com mais amplitude, para a gente tomar mais conhecimento das nossas próprias possibilidades, considerando assim de forma mais assertiva as nossas ações, que assim seja para todos nós. Então, vamos acender a nossa vela e, como eu sempre te convido a um decreto na mesa, nos comentários para você participar, escreve assim dessa vez comigo: eu elevo o meu espírito. Eu elevo o meu espírito. Tem cartas de Pombagira na mesa que vão trazer direcionamento espiritual. A partir desse direcionamento, de mais assertividade nos caminhos, com certeza nós nos elevamos. Então, eu elevo o meu espírito. Beleza? O tempo para cada opção você vai ter aí na descrição. Então, você pode clicar abaixo e ir direto para a sua escolha, tá? 1 verde, 2 preta, 3 azul. Então vai ficar na mesa a verde primeiro, a amazonita. Vamos para suas cartas. Quem abre alas para você é o tarô com os arcanos maiores. O que temos para conversar a respeito dos próximos 7 dias. Primeiro arcano é a papisa. Olha que interessante, né? Como que as coisas costumam acontecer no meu trabalho, para quem acompanha, para quem já tem a familiarização. Geralmente eu vou falando, eu abro carta e a carta abre dentro do que eu estou falando, tudo vai se conectando, vai nos dando pistas, sinais importantes de que a espiritualidade se faz presente, né? Então eu acabei de acender a vela, eu trouxe a cor roxa, o violeta, para a gente ter elevação espiritual, alcance espiritual, né? Você decretou comigo, eu elevo meu espírito, e aí vem a papisa, justamente um arcano de muita força espiritual, de percepção de vida, sensibilidade, intuição, né? Então olha como é que as coisas vão se mostrando espiritualmente a nós. O julgamento é o seu segundo arcano na mesa e o terceiro é a justiça, tá? Então, olha só, realmente os próximos 7 dias
trazem aqui muita força espiritual. Então preste atenção aos sinais da vida, aos insights, conecte a sua intuição, não duvide da sua capacidade intuitiva, tá? E ainda eu te falo, essa semana, se você está comigo no próprio dia da publicação do vídeo, ou os próximos 7 dias, não importa, às vezes você vai pegar o vídeo numa terça, numa quarta, os próximos 7 dias para você, tá? Dias de você poder ter algo muito bom nos seus caminhos, aquilo que é justo para você, o que está dentro dos seus méritos, tá? Que é uma conquista importante de vida, no sentido de você poder, olha só, viver essa experiência do julgamento, que é um arcano de renascimento, de despertar para novas possibilidades, a vida dando para você uma nova chance. Nos próximos 7 dias, o tarô informa que você vai receber uma nova chance da vida, sabe? Uma força de recomeço, uma oportunidade para você renascer, sabe? Poder tentar de novo, isso é muito bom para a vida, né? Essas oportunidades que nós temos vez ou outra, não é sempre, por isso que a gente tem que estar muito atento para quando surge, por isso a importância da papisa, né? Você aí na ligação direta com a sua intuição, ampliar a sua capacidade perceptiva sobre os caminhos, porque são caminhos aqui onde você tem a experiência de recomeço, de renascimento, mais uma chance da vida para você. Dentro de situações aparentemente perdidas, tá? Ou dentro daquilo que é melhor para você em relação ao que era antes e vai te trazer um novo olhar, te trazer um entendimento, poxa, por que que não deu certo aquela situação do passado? É a vida sendo justa com você, te trazendo uma experiência que te ajuda a entender porque deu errado antes, porque o melhor está chegando agora, tá? Então é uma semana assim de uma energia de merecimento para você alcançar coisas boas, para você viver essa possibilidade de renascer, de recomeçar, de ter uma nova chance. Isso pode ter, por exemplo, uma associação com resgatar um sentimento, resgatar uma relação. Sim, pode ter. Essa energia se mostra aberta, tá? Assim como pode ser a energia de um novo amor também, algo mais justo, mais adequado a você, mais equilibrado e que te dá uma oportunidade de recomeçar, inclusive para quem não quer nem saber de ex, né? O que eu quero é saber se tem alguém diferente no meu caminho, se eu tenho chance de reconstruir a minha vida totalmente. Inclusive, a gente nem leva isso só para lado afetivo, né? Tarô não existe só para falar de amor, tarô é para falar da vida e vida amorosa é uma parte da vida como um todo. Então, né, já tem um bom tempo aqui no meu trabalho que eu venho enfatizando essa importância, essa necessidade para a gente não travar num assunto só, para sair de dependência emocional, resgatar o nosso poder para viver o melhor que nós temos. Tudo isso é necessário e eu venho enfatizando bastante isso já há um bom tempo aqui no meu trabalho com vocês no YouTube, tá? Então, pensa no que significa, no que representa para você a chance de você refazer a sua vida, sabe? Isso pode ter associação direta com possibilidades amorosas ou não, pode ter uma associação direta com você, com a sua energia pessoal, com os seus caminhos, com você conseguir se reinventar, a vida te dá uma chance diferente para você prosperar, porque você é uma pessoa merecedora de coisas boas. E nos próximos 7 dias tem essa energia para você. E aí a papisa vem cumprir um outro papel que é muito especial e muito importante e determinante, eu diria aqui, que é o do silêncio, tá? A papisa é sobre a intuição, é também sobre o silêncio, você saber silenciar a respeito dessa energia que está se abrindo a você, de recomeçar, de renascer, uma nova chance, um novo caminho. Então, é para você viver isso, não é para você falar sobre isso, entende a diferença, né? Ninguém precisa saber, você vai viver. Ah, tá surgindo uma situação e aí a gente às vezes já vai abrir o bocão, né? Nossa amiga, tá rolando uma possibilidade pro meu lado, nem te conto. Me conta assim, aí pronto, né? Então assim, não diz respeito aos outros, diz respeito a você. Viva o que a vida está colocando nas suas mãos. É uma semana, são 7 dias aqui de um resultado muito especial para os seus caminhos. O tarô
na experiência dos arcanos maiores, trouxe essa visão, tá? Não despreza, eu vou colocar para você agora os menores. Vamos dar sequência aqui no seu tarô. Você tem um 7 de copas aqui junto com a papisa. Você tem um 8 de paus junto com o julgamento. E você tem uma rainha de ouros com a justiça, tá? Sobre o que é isso tudo aqui. Então olha que importante, o 7 de copas que se combinou com a papisa é a sua intuição que te traz também discernimento para você viver a realidade e não cair em enganos ou ilusões, expectativas erradas, tá? Então é oportunidade de vida se abrindo a você, é chance de recomeçar, é força de renascimento para você viver, uma nova chance que a vida dá, tá? E o que acontece? Às vezes a gente corre um risco de desperdiçar essas bênçãos presentes da vida mesmo, né? Chance de recomeçar, de você se refazer na sua vida, caminho que se abre para você trilhar é presente da vida. E a gente precisa estar atento para viver isso. E às vezes qual é a cilada? A gente está aprisionado em uma vontade do ego, aquilo que pertence mais ao ego do que à nossa alma, e a gente fica ali nessa corrente do ego, vem uma chance, a vida dá um caminho de falar, ah, não, obrigado. Não era isso que eu estava querendo, não. A gente fica ali teimando na nossa vontade, sapateando no ego, né? É onde a sua intuição se faz presente, para você discernir. Olha, presta atenção, tá? Oportunidade está aí. Nem sempre a gente vai escolher tudo que se abre no nosso caminho. Boa parte das vezes a gente tem que aproveitar o que surgiu, né? É você... exatamente nessa energia da papisa, ter o discernimento, né? Para você ter os pés no chão e viver adequadamente aquilo que surge, tá? Você ajustar suas expectativas, você não se deixar enganar, não se iludir, não começar, sabe, a imaginar coisas demais, porque aí você se perde exatamente na identificação da oportunidade que está aí, tá? Então, o que o tarot pode estar mostrando com essa combinação para nós, né? Que a vida vai te dar possibilidades de você ter coisas boas e talvez não seja 100% dentro de uma expectativa de caminho que você tem. Significa ser ruim? Não, significa ser excelente. Não vou nem dizer bom, significa ser excelente, coisa muito boa para você aqui. Mas às vezes você está lá no seu ego, né? Querendo que a vida seja exatamente como você idealizou, você é a pessoa pouco flexível, né? Muita pouca energia de adaptação no fluir da vida, e você engessou a sua forma de pensar sobre si, de pensar sobre caminhar, oportunidade vem, você não identifica, oportunidade passa e você não pegou. Então, essa combinação, ela mostra para mim essa importância. Então, a necessidade aí de atenção à vida, de olhos abertos, de identificar o que a vida está te convidando para viver, certo? Muito cuidado com ser uma pessoa caprichosa. Não, vida, obrigado, hein? Não era isso que eu queria, não. Manda o que eu estou pedindo. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha de pedir, faça a sua parte, quer mandar para mim. Tem gente assim, né? Tem gente assim. Ó, o egão aqui, ó. Nossa, né? A pessoa se acha o centro de tudo, então tem que ser tudo do jeito dela. Não seja essa pessoa, tá? Identifique que a vida está te convidando a viver. Seja uma pessoa grata por caminhos que se abrem, tá? Presentes da vida. Então, às vezes a gente fica ali numa ilusão, que é uma prisão do ego, então a papisa já está lá mostrando. Olho nessa situação, tá? Olha só, o julgamento, que é a força de recomeço, de renascimento, uma nova chance da vida para você, um despertar para novas possibilidades, inclusive essa própria ideia, né?
do despertar que nos quebra as correntes do ego. É o anjo vindo tocar a trombeta. Oh, olha, sai desse egão aí, sai daí, né? E aí a gente fica às vezes lá, não, hein? Obrigado, hein? Valeu, hein? Sabe? Então, né? O anjo do julgamento desperta. Ele vem, toca a trombeta, olha, sai daí, desperta, olha a chance aqui para você viver, experimenta, tenta perceber como pode ser melhor do que você andou querendo por aí no passado. 8 de paus, direcionamento, oportunidades que chegam rápido para você e janela de oportunidade que se abre e não fica te esperando. Então esse 8 de paus também fala da necessidade de você ser ágil nos seus movimentos diante de oportunidade que a vida te dá. Se você fica pensando muito a respeito, pronto, passou, outro pegou, foi para outro, sabe? A vida não vai ficar te esperando. Nesses próximos 7 dias, tem essa energia. Tem alguma situação que surge diante de você e que é aquela coisa assim, que você não estava preparando, você não está preparando, você não está imaginando, mas surge, rolou, conecta isso, tá? Não estou aqui dizendo o que você deve fazer. Não é o papel do tarólogo dizer o que você deve fazer. O papel do tarólogo é te orientar nos seus caminhos. A terapia oracular que te serve para você alcançar mais o entendimento a respeito de si, a respeito da sua jornada. As decisões de vida são suas, tá? Mas assim, vem essa grande orientação. Conecta energia de caminho que a vida vai te presentear. Saiba, não é o que você está idealizando, não é o que você está esperando que aconteça, é diferente, mas é coisa muito boa, vale a pena, tá? Presta atenção nisso. Liga a sua intuição aí, tá? Acolha as mensagens da sua voz interior, que é a papisa que está na mesa para você. E a justiça, que mostra o seu merecimento, tá? Aquilo que é justo para você, vem com a Rainha de Ouros, que é um arcano de conquista, principalmente conquista material para você, tá? Então a gente tem, assim, também, dentro dos próximos 7 dias, muito dessa questão de oportunidade que pode rolar, oportunidade financeira, compensação financeira, sabe? Chance de fazer um dinheiro, uma ideia que vem, você dá um movimento para isso e você tem a ganhar com isso. Não só, né? A gente pega também a parte emocional. Às vezes a questão é, poxa, você está tentando viver as coisas de uma forma que pode não ser exatamente assim. Entenda o caminho que a vida pode te dar para viabilizar os seus caminhos no amor. Tem movimento nessa área para você. O 8 de paus é arcano de movimento. É uma dinâmica para a vida, sabe? Então é uma semana onde você vai perceber que aquilo que está assim muito nas águas paradas ganha um impulso. E aí vai muito de você perceber como fazer o aproveitamento disso, tá? Então essa foi a sua parte do tarô. Agora, vamos aqui no Laroê Pombagira. O baralho da Maria Padilha tá na mão. Então a banda tá virando agora pra gente pegar as mensagens no oráculo da esquerda. Curtiu a parte do tarô? Já se envolveu na sua leitura? Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Se já, então tá tudo certo. Se ainda não, eu te convido a isso, porque eu sei que você vai se envolvendo na leitura, você esquece de ter essas ações que são muito simples e muito importantes ao trabalho aqui, feito por você, tá? Então, Laroê Pombagira, Pombagira é Mojubá, salve sua força. Primeira carta para nós, carta da âncora, tá? Aqui a gente tem uma situação muito importante de caminhos seguros para serem trilhados nos próximos 7 dias para você, tá? Essa carta já cumpre um outro papel também importante, porque ela é uma carta de confirmação, então ela já vem aqui no sequencial do tarô, embasando o que a gente interpretou nos arcanos, né? Então é a força de Pombagira que fala, ó, é isso aí mesmo, hein? Tá confirmado, é isso aí, então não duvida não, já é Pombagira dando aquela selada na situação aqui para nós, tá? E aí a âncora traz essa mensagem de firmeza, de segurança, sabe?
para a gente poder dar os nossos passos. Então, caminho que está se abrindo, oportunidade que está surgindo, diferente do que você espera. Falamos sobre isso. E aí o que acontece com você? Você de repente pode ficar hesitante ali, será? Devo, não devo? Não é bem o que eu estava imaginando para minha vida, não estava nem considerando essa possibilidade. Ó, caminho seguro onde você pode se firmar, tá? Então é muito importante essa carta. É uma carta de fé também, tá? Para você, para a gente fortalecer o quê? As nossas convicções a respeito da forma de viver, considerando a forma de viver. Então a carta da âncora é uma carta de fé também, onde a gente confia, onde a gente firma o pensamento, para a gente ter o quê? Ancoramento naquilo que a gente topa como caminho para ser vivido, tá? Então, assim, a gente só precisa dizer uma coisa. A cartomancia trazendo aqui uma informação de um chão para você pisar, de uma segurança que você experimenta dentro do que a vida está colocando. Isso significa garantia? Leandro, você garante que vai dar certo se eu fizer isso aí e tal? Não existe isso, tá? Não existe garantia de nada, ninguém assina contrato para viver, tá? Você tem certeza? É 100%? Não existe isso, tá? A gente sempre tem que sentir, conectar e topar para viver. Ninguém vive sem arriscar. Eliminar todos os riscos da vida não dá, tá? A gente não tem... Olha, se você for levar ao pé da letra, se pegar na veia mesmo, quem é que garante que tá aqui, sabe? Semana que vem, amanhã, mês que vem, quem é que garante? Né? Então, assim, o Criador determina pra gente, né? A gente não escolhe isso. Tem gente que se detona e se acaba mais rápido, né? Mas assim, considerando uma vida regrada, você fazendo ali a sua parte, o seu papel, você não tem como determinar quanto tempo você estará aqui. Então nem essa garantia a gente tem quanto a vida dura. E quanto ao que acontece na vida, tampouco, né? Mas você ter uma mensagem de segurança, isso fortalece a sua fé, né? Para você tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, ter as iniciativas que são importantes para alguma coisa acontecer. Se a gente não tenta viver, o que acontece para a vida? Nada, né? Quem tem experiências, quem cria situações, quem tem história para contar, são as pessoas que sempre tentam. Caem, levantam, mas vão de novo, não ficam ali se cercando de garantias para tudo, né? Segunda carta para você, olha, vem aqui uma calça, né? Uma carta da calça, que é uma pessoa intermediária que vem aqui, é uma energia masculina, tá? Isso reflete o quê? Alguém que participa do seu caminho e vamos ver, olha, e te ajuda a alcançar coisas boas. Então eu vejo uma pessoa intermediária, que é um homem, tá? Então, de repente surge alguém, né, e te propõe alguma coisa, e é uma conversa que você não estava esperando. Será que dá para você confiar nisso? Dá. Tivemos a âncora, né? Então, tem aqui um chão para pisar, tem bases seguras, né? Uma pessoa que é um homem, que chega e propõe alguma coisa, né? E propõe o quê? Uma parceria. Olha só, essa é uma carta principalmente de trabalho, tá? Aqui a gente tem as mãos dadas, né? Como um acordo fechado, tá? É principalmente para trabalho, mas é só? Não. Pode apontar para relacionamento? Pode, tá? Então, pode ser, como é a pessoa intermediária, a carta da calça aqui não é uma pessoa diretamente envolvida com você, representa, por exemplo, vamos supor, se estivermos pensando em vida amorosa, né? Um amigo aí de quem você ama, do cara que você quer ter ao seu lado e tal, ou da mulher, enfim, tá? Estamos aqui indo além da questão de gênero ou de inclinação sexual, tá? A gente fala de alguém que faz a ponte, entende o que eu quero dizer? Um amigo da pessoa, que é a pessoa na sua mente, sabe? E que às vezes vem ali e favorece a causa, né? Dá um espaço para conversar, é quem pode fazer a ponte para te ajudar num relacionamento. A gente pega também essa pessoa que é um homem, né, como alguém então que se apresenta aos seus caminhos nos próximos dias e que pode ser alguém que serve como um contato para você poder fechar o negócio,
para você alcançar uma parceria, para ter uma possibilidade. Às vezes uma situação de vida que você tá perseguindo, que é desejável a você, mas falta às vezes o meio para chegar, sabe? Alguém que é esse contato que tem a forma de fazer acontecer e que pode materializar essa energia para você, sabe? De uma união, de um acordo, de uma parceria, de fechar um negócio. E às vezes, né, a gente pensa, a pessoa quer me ajudar daqui, mas também vai querer, né, tomar alguma coisa minha lá na frente. Isso daí tá me cheirando gente interesseira, que propõe alguma coisa, mas depois vai cobrar o preço disso. Será que é quem pode ter essa atitude para o seu lado? Olha, a carta da âncora como energia que se apresenta ao lado dessa calça, da calça, né? Traz uma energia confiável aqui, tá? Então, eu acho que vale a pena, sabe? Às vezes a gente fica assim num receio exagerado também com certas coisas, com certas possibilidades para a vida. Algumas vezes isso se fundamenta, mas outras vezes não. Acaba sendo só um bloqueio nosso, né? Acaba sendo só um freio de mão puxado nosso, onde a vida tá dando caminho e a gente tá ali, ai, não sei se eu vou, sabe? Aquele medo de tudo também, né? E aí falta conectar a experiência de vida. Olha que situação interessante. Agora veio a carta do homem, tá? Então, o par de calça lá, que é a pessoa intermediária, como justamente quem pode ser um amigo do fulano aqui em questão para você, né? Que vem fazer a ponte para, ficar de boa aqui, né? Para que você possa voltar a dar as mãos com a pessoinha aí, de repente, né? Nossa, Leandro, então isso pode ser sobre reconciliação amorosa? Pode, claro que sim, tá? Mas isso também pode ser, às vezes, a pessoa intermediária como um amigo seu que vem, sabe? E às vezes sabe que você andou sofrendo por amor e tá aí tentando te tirar da fossa, né? Te chamando para a vida e é que quem às vezes vem te apresentar alguém diferente, onde pode rolar uma situação aqui, sabe? Ah, será que eu posso confiar nisso? Sim, tá bom? A gente vê também essas cartas. Gente, vamos pensar comigo aqui, tá? Por que eu tô falando? Pode ser o ex, pode ser a reconciliação, pode ser alguém apresentado a você. Por quê? Eu estou aqui interpretando o baralho com diferentes hipóteses para você identificar o tipo de energia que você tem a possibilidade de experimentar na semana. Porque o baralho sempre vai dar mais de um caminho para a nossa interpretação. E principalmente a gente aqui, numa leitura de previsão, eu estou falando a respeito dos seus próximos 7 dias, o que eu estou fazendo? Eu não estou querendo adivinhar o que vai te acontecer. Entenda isso, tá? Cartomancia não é necessariamente adivinhação. Vai te acontecer isso, vai ser assim, vai surgir a pessoa e lá. Não, gente. Cartomancia é principalmente o entendimento do que nós temos para viver, para nos ajudar na nossa percepção, para nos ajudar nas nossas escolhas de vida. É para a gente se situar no que está rolando e no que pode surgir nos nossos caminhos. Por isso que eu estou dando. Pode ser a reconciliação, pode ser um amigo seu que às vezes, né, vê que você não está legal. Poxa, e se eu tentar apresentar o fulano para fulana, sabe? De repente dá um match aí, ó. É isso, tá, gente? Ou também, é claro que essas cartas podem apontar para o profissional. Justamente você numa situação, precisando de um trabalho, desejando trabalhar num tal lugar, fazer tal coisa, né? Aqui, essa calça é o contato, né? Que te conecta exatamente com quem você precisa, né? Então, uma oportunidade que está aí. E aí você viu que não é a pessoa interesseira, é quem realmente está a fim de te ajudar. Então, seja com o que for e como for para você, nesses dias, o que a gente está vendo? Alguém que surge e contribui com os seus caminhos, com o que possa ser uma necessidade sua. E se a nossa leitura é coletiva, tá cada um de vocês dentro de uma necessidade aqui. Tem gente que quer o amor, e dentro do amor tem gente que gostaria de ter uma chance com a pessoa amada, uma nova chance, uma reconciliação amorosa. Tem gente que não, que quer poder refazer a vida amorosa,
conhecer uma pessoa diferente. Tem gente que não está pensando em amor, não quer saber de amor, quer saber do trabalho. E aí, será que rola? Será que alguém me ajuda na situação que eu estou tentando, né? Aquele contato que é a pessoa que conhece o fulano, será que topa fazer a ponte para mim, sabe? Então é isso que está aqui, ok? A gente tem a energia de um terceiro aqui participando dos seus caminhos e que te favorece na sua causa, seja qual for a sua causa. Se é amorosa e se é voltada para ex ou se é novo amor, se a sua causa é profissional, tá? Viabilizar aí um projeto seu. Então, a gente tem essas informações na mesa. O que mais nas cartas de Pombagira? A carta do palhaço, que traz alegria para os seus dias aqui. Então a gente vê essa circunstância desenrolando aqui, olha, e trazendo motivos para se comemorar, tá? O palhaço traz alegria, traz comemorações. Então a gente vê um desfecho positivo dentro do que é um impasse seu na vida atualmente. Por isso que eu falei, a leitura é coletiva, estamos aqui numa interpretação geral, você, ao fazer a sua escolha, vai sentindo daí o quanto ressoa com você, né? E eu estou levantando as hipóteses, né? Para a gente entender essa energia dentro dos próximos 7 dias e assim você vai tendo mais da chance de participar, né? Ao invés de eu ficar impondo aqui uma situação. Se eu imponho a energia para o amor e a sua preocupação agora não é amorosa, não vai te servir. Mas se eu deixo aberto, você pode trazer para a sua realidade. E é exatamente o que eu estou fazendo, tá? Então pense, o que você tem como um impasse na vida atualmente? É alguma situação no amor? É uma dificuldade do relacionamento? É a pessoa amada distante? E aí tem alguém que pode te ajudar nisso, que pode conversar com a pessoa, às vezes amolecer o coração, fazer repensar, sabe? Ou é a dificuldade profissional e você aí tentando por si só e tal. A verdade é que surge alguém, você pode se lembrar de alguém. Então, bota a cabeça para pensar também, poxa, com quem eu poderia tentar falar para me ajudar na situação? Olha aí, a gente tem essa energia na semana. Alguém que pode te ajudar na sua situação, seja qual for a sua situação, tá? E a gente vê um desfecho favorável para isso aqui, com essa carta do palhaço que traz uma energia de alto astral, de motivos para se comemorar. Ou seja, nós vemos, né, alguém que contribui aqui com alguma situação enroscada para você, ajudando a resolver, tá? Isso é muito legal de a gente pensar. E olha só, o cachorro, uma boa companhia, a energia da fidelidade, tá? Então, assim, a gente percebe, né? Aqui o cachorro representa muito quem pode comprar uma briga sua, sabe? Quem defende uma causa sua, quem age por você. Então vem muito dessa energia, sabe? De alguém que intercede por você, a pessoa que identifica a sua situação. E aí vai a dica, não seja uma pessoa orgulhosa, né? Do tipo, não, deixa que eu me viro aqui. A gente tem que saber aceitar ajuda também para a vida, né? Quando ela está sendo necessária, ela é bem-vinda. E nesses próximos 7 dias você tem essa energia. O cachorro que representa também um aliado espiritual. É o carnal, é também o espiritual. Então você não está só na sua jornada e é claro que isso está dentro da situação do quê? De merecimento, do que é justo para você, né? Então você tem, claro, todos nós aqui na carne somos devedores, né? Mas você é uma pessoa que tem também os seus créditos aí com a espiritualidade, você é uma pessoa que está sendo assistida e por isso, né? Quando a necessidade se faz, o mensageiro aparece também. E são dias disso para você, dessa energia, de circunstâncias inesperadas e muito bem-vindas, tá? Então abre a sua cabeça para identificar isso nos seus caminhos. Vai ser muito positivo para você, tá? E essa foi a leitura para quem esteve então na opção 1, aqui na Amazonita. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser estudar tarô, tem o link para o meu curso aí na descrição do vídeo. Tem o link aí também para atendimentos, o link de consultas comigo. E aí vai uma dica, tá? Você vai acessar, vai ver o valor para o baralho cigano. Eu estou com um desconto para o baralho da Pombagira. Se você tem curiosidade, sente que está precisando, quer conhecer,
me chama, eu te falo qual é o valor, tá? Você vai ver que tem um bom desconto em relação ao valor que você vai ver aí do baralho cigano. O atendimento também da mesma forma como você vai ver aí no detalhamento, mas tem uma economia, tá? Então, tá dada a dica. Vamos recolher agora o que temos na mesa e vamos tocar por aqui. Agora a gente tem a segunda opção, pedra ônix. Então a gente está aqui, né, na vibe da elevação espiritual. Eu elevo meu espírito para a gente poder, né, ter aquela visão mais ampla ali, mais entendimento. É exatamente isso que os oráculos nos propiciam também. Para você na pedra ônix, opção 2. Vamos aos seus próximos 7 dias com os arcanos maiores do tarô, dando o tom por aqui. Você recebe o diabo, a temperança e a lua. Vamos lá. Então é o seguinte, sobre os seus próximos 7 dias, tá? O que nós temos aqui? Eu preciso dizer uma coisa para você, que é muito importante, tá? Tem momentos da vida que é importante a gente topar os caminhos, viver e fazer acontecer e vamos lá, né? Tem momentos que a gente tem que pensar assim, a minha paz está em jogo, será que compensa? Né? E eu tô te falando isso exatamente porque é o que tá aqui para você, tá? A temperança cercada de diabo e de lua é a sua paz aqui em jogo, a sua paz sendo ameaçada. Então, às vezes é você querendo caçar aventura e arrumar para a cabeça, tá bom? Os arcanos maiores aqui do tarô trazem essa circunstância para os seus próximos 7 dias. E aí, o que eu tô falando aqui diz respeito a quê? A necessidade de você tomar alguns cuidados. Significa que você não vai topar viver? Que você não vai tentar criar situações? Não. Eu não estou falando para você se fechar numa bolha, mas eu estou falando para você tomar cuidados, tomar precauções, para você não abraçar qualquer coisa que aparece. É sobre isso, tá? Porque, gente, o diabo é aquele que pode enganar, é aquele que pode mentir, é aquele que pode manipular. A lua é um arcano de quem às vezes vem com certas ideias para o nosso lado e é a pessoa que pode esconder as intenções por trás das aparências, né? É aquela pessoa que vem, entenda, lua com diabo, gente, é muito aqui de quem às vezes quer manipular alguma coisa, de quem vai te falar uma coisa pensando outra, tem um pano de fundo por trás, sabe? E aí você tá lá no seu canto, você tá quieta, você tá quieto lá. E aí surge uma situação que parece bom demais para ser verdade, né? Principalmente para as pessoas que às vezes vivem naquela situação assim de esperar que um golpe de sorte vai rolar e que a vida vai poder se transformar da noite pro dia, sabe? Você que tá sem alguém e do nada parece uma pessoa e aí você já acha que é a pessoa perfeita para sua vida, você já começa a se perguntar se essa pessoa que está no seu destino, segura a onda aí, tá? Não é assim que funciona, a gente tem que ter dose de neutralidade, instinto de preservação, né? Então, a gente não pode cair na cilada da carência. Poxa, eu queria tanto ter alguém, apareceu uma pessoa que me deu atenção, aí você já começa. Será que a gente vai ficar junto, que o futuro nos reserva, é a pessoa do meu destino? Segura essa onda, né? Procura ver com quem você está lidando, quais são as ideias colocadas, que caminho a situação percorre, né? Então, assim, na parte financeira, a gente vê muito aqui do que pode ser ação de golpista, sabe? Gente, essas coisas de internet, né? Ganhe dinheiro rápido,
entra no grupo aqui, não sei o que, oportunidade para você trabalhar de casa e fazer não sei quanto dinheiro em horas ali, não sei o que. Presta muita atenção, tá? Nesse tipo de coisa. E a gente percebe também, não só golpista, mas também, às vezes, aquelas situações que a gente pode evitar para a vida, sabe? Alguém do banco que te liga, te oferecendo cartão, empréstimo e não sei o quê, e aí de repente calha que você está no momento onde você identifica uma necessidade financeira, você cai nessa, depois você arruma para a cabeça. Poxa, tava ali meio que na régua, mas eu tava dentro do meu plano. Aí você foi às vezes cair numa ideia que não tinha nada a ver, aí você se enroscou. A sua paz está em jogo essa semana. E vem circunstâncias aqui, olha, que vem cercando e que você vai precisar identificar, né? Se não vem às vezes te causar uma perturbação. Melhor você quieto no seu canto, do que caçar a emoção que vai virar dor de cabeça. A nossa paz é muito valiosa. Então, há momentos da vida que a gente precisa identificar isso. Eu estou falando que vai ser tudo ruim na sua semana, que é para você se trancar no seu quarto? Não. Tudo que tem para acontecer na semana está dentro dessas cartas? Não. Só que o tarot mostra o quê? Energia que passa à frente, tá? Aquilo que a gente não pode ignorar. Aspectos de muita força diante de nós nos caminhos. Então, às vezes, se você ignora isso daqui, você vai acabar caindo numa cilada, numa ação de um golpista, numa conversa fiada de alguém, sabe? Então, aqui é para você não se vender barato, né? Você saber que a sua paz, quem quiser comprar, primeiro que não está à venda, e mesmo que estivesse custaria muito caro, não é o primeiro que vai chegar que leva, você entendeu? Então, os arcanos maiores referentes aos seus próximos 7 dias trazem sim essa orientação. Eu não posso mentir para você, tá? E que bom que você está aqui para saber disso. E não, essa leitura não está negativa para você. Não existe leitura negativa. Negativo é você estar diante de ciladas e ninguém te avisar, ninguém te orientar. Daí você ir lá e se lascar. Aí você vai pensar nessa hora, poxa, se eu tivesse a chance de ter recebido um tarô, pois é, sua chance está aqui. Então, leitura negativa não existe. Corta esse papo, tá? O que existe são momentos favoráveis, momentos desfavoráveis, oportunidade, cilada, né? E o oráculo é o que vai sempre te ajudar a se balizar por aí, para você ter o melhor aproveitamento e prevenir, né, situações que podem ser prevenidas, tá bom? Vamos colocar arcanos menores. Inclusive, na energia dos menores, a gente vai ter a possibilidade de verificar se o que está rolando aqui na mesa, com esses maiores, aponta mais para o lado material, né? Envolvendo dinheiro, ou emocional, envolvendo relacionamento, por exemplo, tá? Espiritual, de repente um assédio espiritual, né? Ou tem uma outra hipótese ainda, que é a parte mental. Aí a gente entende que muito disso pode ser um medo excessivo, né? De problemas acontecerem e a gente acabar enroscando na vida porque é um pessimismo e achar que tudo vai dar errado. Também pode ser. Então, os arcanos menores vão direcionar pra gente. A primeira carta que vem é uma carta de paus, um 9. Aqui a gente tem uma carta de espadas, um 4 de espadas. E nós temos copas, um 3 de copas, tá? Bom, então os arcanos menores diversificaram, né? Por exemplo, se viesse tudo de um naipe só e fosse tudo ouros, eu iria te falar, olha, gente, aqui realmente sabe, é oportunidade falsa, é ação de golpista, é gente que aparece para pedir dinheiro emprestado e não vai te devolver, você vai ficar com gente devendo para você, sabe? Se fosse ouros, né? Se fosse tudo copas, olha, diabo com lua, é gente com más intenções pro seu lado, é quem vai vir com conversinha, mas no fundo só quer usar o seu corpinho e depois dar linha na pipa e te deixar na mão, sabe? Poderiam ser coisas do tipo aqui, né? Mas os arcanos menores diversificaram. Isso significa o quê? O 9 de paus é a mão de Deus, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o olhar da divindade
né? Ampliando a sua visão sobre situações que te confundem no diabo, tá? Então, esse 9 de paus, né, com a mão de Deus, o olhar da divindade ali, ele mostra que essa ação do diabo, de uma energia obscura, que te confunde, sabe? E junto com a lua ainda, né, intenções por trás das aparências, isso pode vir de qualquer lado. Então, assim, você tem que ser uma pessoa muito esperta mesmo, nesses próximos 7 dias. Melhor a sua paz do que caçar aventura que vira problema, tá? Ó, junto com a temperança, você tem o 4 de espadas, que é assim, o 4 é uma energia que pede pra gente uma pausa, sabe? A paz que tá nesse arcano, tá nesse também. O 4 de espadas, interessante, porque espadas é um naipe de ação, de ir pra luta, de enfrentar situações, de fazer cortes, né? Mas o 4 é justamente a numerologia que pede pra gente fazer uma pausa. É a hora do descanso, tá? Junto com a temperança, então, olha, você tem o tarot te mostrando. Próximos 7 dias, o que é legal para você? Fazer o essencial, cuidar da sua rotina, organizar a sua vida, não ficar muito pensando, o que será que tem para mim, o que será que vai surgir, vai ter alguém, não vai, sabe? Pode ter, mas pode ser encrenca. Então, é melhor que você se proteja, que você se previna, tá? E a gente tem aí uma carta de copas que veio na lua, tá? Aqui é muito importante. Por quê? As falsas aparências da lua estão na energia emocional. E no 3 de copas, que é um arcano que aponta muito para alguém do passado, que às vezes vem com uma conversa, né, de voltar com você, né? E aí às vezes você se anima, mas o tarot tá te pedindo para ficar de olhos bem abertos aí. Por quê? É a pessoa que se reaproxima, mas não vem com intenções claras, tá? E aí você está se sujeitando. Então você que às vezes ama alguém, que está afastado, que terminou com você, que te bloqueou, sei lá, e você está querendo saber se a pessoa pode voltar, sempre tem gente assim, né? Participando das leituras de tarô, de baralho cigano, de oráculos em geral. Fulano vai voltar, fulano vai me procurar, sempre tem pessoas, muitas pessoas, procurando exatamente essas respostas, né? É só olhar para os canais que só tratam disso, o número de visualizações que tem, né? Para tarólogo que tem, assim, né? Essa característica de ficar ali todo dia falando só sobre isso. Não é meu caso, tá? Mas o fato, sempre tem pessoas que querem essas respostas. Se eu estivesse aqui todo dia falando somente sobre isso, né? Eu teria números aí mais altos, mas é uma energia na qual a gente entra aqui, ao meu ver, tá? Ela não convém porque a gente acaba alimentando muito de uma dependência emocional das pessoas e travando a visão das pessoas para uma situação só de vida, quando a vida deve ser mais, né? Então eu te falo, nessa semana, nos próximos 7 dias aí, pode ter uma movimentação para você, nesse sentido, de alguém do passado que reaparece, da pessoa que terminou com você e te chama para conversar e entra num mérito, né, de poxa, vamos retomar a relação, sabe? Sim, tem essa energia, só que você tá vendo qual é a situação, a sua paz em jogo, né? Aspectos aqui que não são muito claros, então você está se sujeitando. Concorda? Diante disso, é a sua escolha, é a sua decisão. Eu não estou aqui para te dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Estou aqui para te orientar, né? Num oráculo você vem e pega informações. Você depois se torna responsável pelas informações que recebeu. É o que você escolhe para sua vida, é o que você decide depois de saber do que você veio para saber, tá? Tá valendo a pena? Olha, não. Sinceramente, tá? Chance muito grande de você quebrar a cara, sabe? De você se encher de expectativa em relação a alguém do passado que ressurge e se decepcionar logo em seguida. Vai de você, né? Correr esse risco. É com você, tem que ser a sua decisão, tá bom? Mas o tarot tá te posicionando. Então você sabe, pode ter essa movimentação dentro dos próximos 7 dias. Te convém? Não é o que está aparecendo. Tá certo? Vamos ver agora as cartas de Pombagira da esquerda. Então,
Laio e Pombagira, Pombagira é Mojubá. Laio e Exu, Exu também é Mojubá. Se a gente está usando um oráculo da esquerda, apesar de ter o nome, tá? A gente tem que ir além, né? Não ficar num quadradinho. Primeiro, tem gente que acha que só pode ler o baralho Maria Padilha se tiver a entidade Maria Padilha consigo. Não, né? Crença limitante. Aí tem gente que acha que só vai poder ler o baralho de Pombagira se tiver alguma Pombagira consigo. Não, crença limitante, porque isso é um oráculo. Você pode se capacitar nele e usá-lo, como você utilizaria qualquer oráculo. Claro, reconhecendo e respeitando a força que está aqui. Mas você não precisa ter uma Pombagira com você, muito menos que seja a Maria Padilha. E ainda vai ter gente que pensa, nossa, mas um baralho de Pombagira não é para ser lido só por mulher? Não. É um oráculo, é aquilo que nos ajuda para a vida, a não ser que o cara seja meio limitado e tenha algum problema com a energia do feminino. Eu não tenho, não é o meu caso. Eu reconheço, eu valorizo e eu honro a força do feminino e não tenho problema nenhum em relação a isso. Acho ótimo que participe da minha vida, inclusive. Então tá tudo certo. E eu, ao respeitar e reconhecer essa força, naturalmente eu recorro a ela para ter os meus direcionamentos e para te direcionar também, tá? Inclusive eu já vi, né? Por exemplo, pessoas que usam o baralho Maria Padilha, e aí a pessoa diz, a pombagira que me acompanha é Dama da Noite, tá? No meu caso é Quitéria, então sem limitações aqui para nós. Vamos ver, gente, né? Dados esses conceitos, qual é a força de pombagira para você? Olha só, nós temos a poltrona aqui, que é sobre uma ausência na sua vida, é sobre um sentimento de vazio que você está experimentando, e isso pode levar para um comportamento um pouco depressivo, para uma carência, uma falta que você está sentindo de alguém. Então a gente já começa a perceber que de repente você tem uma predisposição de estar num momento mais carente, e aí vem uma movimentação para o seu lado, né? E é a pessoa que às vezes vem para uma conversa, vem com uma conversa mole para cima de você, e você é da pessoa mais propensa a cair, porque você está lá, né? Poxa, gostaria de ter alguém, gostaria de ter a pessoa, é o sentimento do vazio, é a ausência, é alguém que foi embora, essa energia, então te marcando dentro dos próximos 7 dias, e você talvez sendo um alvo mais fácil, né? De quem possa fazer o quê? Acabar se aproveitando do seu emocional, né? Sabe aquela coisa de, poxa, você tá triste, vem aqui no meu colinho, senta um pouquinho aqui que você vai ver, sabe? E aí, ixi, né? Aí já viu, né? Então, cuidado, né? Que você quer ir lá no colinho, você vai, mas enfim, né? Você tá sacando aí, né? Esse colinho, né? Pode ser o colo do capeta, olha aí, ó. Então, né? Você tá sacando a energia dos 7 dias pela frente aí, né? Então, é você precisar estar na sua presença de espírito para fazer as suas escolhas com lucidez. E você ter o controle do que você está escolhendo para viver, e não só se deixar levar, tá? Nós temos a carta do cristal. O cristal é luz e positividade na sua vida, é o amparo espiritual, é a importância de você se conduzir com sabedoria diante de um sentimento aí de vazio, da falta de alguém. A sabedoria para você lidar com isso, a clareza para você compreender o que esse tipo de sentimento te causa, né? Para você não ser uma pessoa influenciável, às vezes por certas oportunidades, né? Que se mostram diante de nós, e às vezes a gente faz o quê? Né? Descobre que depois, isso que veio com cara de oportunidade, depois tinha o nome de jaca, e aí você foi lá e já pisou, e depois, né, lambuzou o pé dentro da jaca para limpar, dá mais trabalho do que evitar de ter pisado, né? Então a gente tem essas circunstâncias aí, tá? Temos a âncora. A âncora, nesse seu contexto de leitura, ela é uma carta importante porque ela fala da necessidade das suas convicções, do seu pensamento firme e claro
para você lidar com as suas próprias questões emocionais. E não acabar extravasando isso de um modo a alguém perceber e ser oportunista para cima de você, tá? Depois, nós temos aqui, ó, carta da calça. Aparece, então quer dizer, é gente que te ronda aí, sabe? E essa é uma carta de uma energia masculina, tá? Que traz essa informação de gente rondando, gente ciscando, sabe? Na sua área, de repente na espreita, para cima de você, querendo ver uma oportunidade, ver se você vai dar uma brecha. Mas, assim, é gente que pode corresponder a uma expectativa emocional sua, a um sentimento seu? Não me parece, diante das cartas que nós temos aqui. Por isso mesmo você recebe a carta da casa, né? Então, uma semana para você olhar mais para dentro de si, tá? E ter um olhar mais direcionado às suas questões de casa, à sua família, às suas coisas, à sua energia interna, né? Você está percebendo algumas coisas que te rondam e aí você recebe essa carta. Veja bem, olha para dentro. Momento de você olhar para dentro e não buscar tanto do que vem de fora. Tem coisas a serem organizadas internamente, tá certo? Então, administrar as suas carências. E aí você tem aqui a carta do vestido, né? Da noiva, que é a carta do casamento, que sempre vai falar assim de uma conexão que a gente tem para viver, né? Com o que o baralho nos aponta de melhor. Veja que essa carta, não sou eu casando com alguém, não é uma pessoa que surge aí, a gente não pode ficar induzindo um oráculo dessa forma, tá? Para satisfazer as nossas vontades, a gente tem que acolher a energia espiritual que se abre. Então, olha ao lado de qual carta essa se abriu, ao lado da carta da casa. E a carta do casamento é uma carta de conexão, né? Sempre uma ligação que a gente estabelece com algo, com alguém, com situações, e essa carta está te pedindo uma conexão com os seus assuntos internos, com a carta da casa. Interessante porque nesse oráculo a gente tem tanto a carta que mostra aqui a energia interna nossa, a carta da casa, e a gente tem a carta da porta da rua, que aí vai falar das situações externas, do que a vida pode oferecer, do que representa a nossa busca, né? O quanto está valendo a pena ou não. Foi essa carta que apareceu? As questões que vêm de fora? É para você procurar fora? É para você olhar da porta para a rua? Não, é mais da porta para dentro, é mais para dentro de si, é mais a respeito de como você está, tá? Então, são 7 dias aqui para você considerar mais fortemente essa conexão, né? Eu digo para você que tanto o tarô quanto agora o baralho da Pombagira também te convidam muito a reflexões nos próximos dias, para você se compreender melhor, para você perceber mais do que o autoconhecimento te ajuda a alcançar, para você entender melhor as suas carências e aprender a lidar com elas, para você não ficar refém de certas coisas, para você não ficar, sabe, vulnerável a certas coisas, a certas atitudes, né? Senão a gente fica se colocando numa linha de tiro que depois dá problema. Vamos pensar, né? Vamos pensar na sua paz em jogo aqui. Isso vale muito, tá? Então, a temperança representa também uma presença angelical na sua vida, te conduzindo por esses dias e também, né, te mostrando o que são livramentos. Perceba isso. Se a gente deixa de olhar para si e fica só derrapando no emocional, e tudo na vida é o outro, tudo é quem eu gostaria de ter, tudo é quem eu amo, eu deixo de olhar para mim, eu fico me anulando em função das pessoas, esperando por fulano, se vai procurar, se vai voltar, a gente está tirando muito de energia de si, a gente está deixando de compreender coisas internas que são necessárias. E aí acontece o que eu acabei de falar, a gente vive numa linha de tiro e a gente só fica tomando na cabeça. Por quê? Porque a gente não está buscando aqui, né, um movimento interno para a gente se compreender e se curar. A gente fica olhando para pessoas como tábuas de salvação. Fulano, quando voltar, eu vou ficar bem. Aí eu tô ruim, mas é porque fulano não me procurou ainda. Na hora que procurar vai ficar tudo bem. Eu tô triste, mas quando eu tiver alguém eu serei feliz. Não é assim. As pessoas não são tábuas de salvação. Ninguém está aqui para salvar ninguém. Ninguém está aqui para deixar o outro feliz. A
A gente está aqui para tentar ser feliz, cada um tentando por si. E quem participa da vida conosco vem nos acrescentar, não vem tirar a gente da lama, não, né? Inclusive porque relacionamento é troca, e se a gente fica numa anulação, né, a gente não vai ter o que oferecer, a gente não tem magnetismo pessoal, a gente não vai conseguir conquistar ninguém, a gente não se torna alguém desejado, né? Se eu tô só por baixo e na tristeza e na escassez e tá faltando amor e tá faltando a pessoa e eu tô com o sentimento todo dia de ficar por baixo, de quem perdeu na vida, de quem tá correndo atrás, de quem tá esperando pelo fulano, expectativas em relação aos outros, você tá ofuscando completamente o seu brilho ao fazer isso. Não faça, tá? Então pode ter uma virada de chave aqui para você, né? E assim, essa leitura que você recebeu é um dos motivos pelos quais atualmente eu estou bastante na conexão com esse oráculo aqui, com as cartas da Pombagira, um oráculo de esquerda. Por quê? Pombagira vem gerar movimento, impulso para a vida, direcionamento, sabe? Pombagira vem te dar 2 tapas na cara se você estiver se maltratando, né? Por conta de gente que não merece. Não vai ficar te passando a mão na cabeça e que, sabe essa coisa? Ah, vai trazer o amor de volta? Não, vai te dar 2 tapas na cara e te fazer acordar para levantar e olhar para si. Porque é aí que você vai ganhar mais. Então, né, a Exu, Pombagira, é essa pegada, é essa vibe, né? Eu falo a respeito da Umbanda, por exemplo. Muita gente adora uma gira de esquerda. Chega lá, nossa, Exu, Pombagira, é da hora, vai todo mundo, né? E os pontos, e nossa, sensacional, e dói, 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 deu meia-noite, nossa, e o galo já cantou, e o sino da igrejinha, que sensacional. Aí você para na frente do Exu e toma ali uma sapatada e fala, ué, mas ninguém me avisou que era assim, né? Você toma aquela ali, ó, toma gostoso, né? Pra se ligar na vida do Exu, da Pombagira, né? E aí, não é pra você não voltar lá mais. Aí que você tem que voltar, sabe? Porque aí você viu quem se preocupa com você e quem quer o seu melhor e falou o que você precisava ouvir, não o que você estava esperando ouvir. Então, no oráculo, muitas vezes é assim também, tá? Eu sempre digo, oráculo não é para você vir aqui e ficar ouvindo tudo o que você queria. Você vai ouvir o que você precisava, tá? E eu dou passagem para essa energia, gente. Não vou filtrar, não vou ficar, ai meu Deus, porque perceba, às vezes tem canal que você assiste da pessoa ali no tarô que ela tá filtrando tudo, ela tá manipulando o jogo para falar só o que vai ser legal para você, o que você vai achar gostosinho ouvir, para você ficar aí. Por quê? Né? Tem gente que às vezes não aguenta. Ah, nossa, né? Vou para outro canal, onde vai falar que o amor vai voltar, que vai dar tudo certo. Ali sim que é a leitura boa. Uhum. Então, tá aqui para você, tá? Os próximos 7 dias. E detalhe, né, gente? Isso daqui é sobre os próximos 7 dias, tá? Ah, Leandro, então a vida agora eu tenho que ficar aqui, não posso, né, me colocar para tentar me relacionar com ninguém, então vai travar o meu lado, porque a gente é errada aparecendo, então, né, não tem mais nada de bom pro meu lado. Gente, próximos 7 dias é uma orientação pontual para você, né? São dias aí pela frente onde você viu que roubada pode aparecer, então convém ficar mais na sua, pensar mais em si, olhar mais para si, tá certo? Se for importante, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser estudar tarô comigo, né? Se você quer ter esse alcance que eu tenho, e se eu tenho, você pode ter também, né? E no meu curso, toda a minha metodologia que eu te ensino, que eu compartilho com você, então vem. O link está aí na descrição, curso completo, acesso vitalício, certificado e coisa e tal. Tá bom? Se você quiser consulta comigo, tem o link também. E aí você vai ver que tá o valor para o baralho cigano, tem desconto para o baralho da Pombagira rolando. Quer saber? Acesse o link aí e me chama, tá bom? Então vamos recolher agora.
E agora vamos para a nossa leitura dos finalmentes no trabalho de hoje aqui, né? A gente falando dos próximos 7 dias. Lápis lazuli está na mesa. A Lua é o seu primeiro arcano. Depois nós temos a Papisa e temos o Louco. Bom, com esses 3 primeiros arcanos na mesa para você, eu devo te dizer assim, tá? Nesse momento eu já consigo alcançar se é uma semana de coisas boas, de alertas para você. Não necessariamente, a gente vai precisar dos arcanos menores, tá? Mas aqui uma coisa eu te falo com segurança. Não é uma semana para você se jogar de cabeça nas situações, tá? Porque o louco pode te colocar nessa energia impulsiva de querer experimentar, de querer viver e a situação surgiu, então eu vou. Sabe aquela pessoa que só vai, primeiro vai, depois analisa? Não dá, tá? Por quê? A Lua. Então isso indica o quê? Que algumas coisas que estão se mostrando a você talvez não sejam exatamente o que parecem ser. E a Papisa é a sua intuição para você ter um entendimento melhor a respeito disso antes de se jogar, antes de se lançar, tá bom? Então a gente tem essas informações abertas aqui, inicialmente, nos arcanos maiores, né? E isso te ajuda a saber de uma coisa já também. É uma semana de movimentos, de coisas que surgem, situações que surgem, sabe? O que aparece para você viver e tal. E aí a gente tem que perceber aqui. No meio disso tem coisa boa, mas tem coisa que não vale a pena também. Então é aquela semana assim, olha, que é de movimento, sabe? Não é uma semana de marasmo para você, os próximos 7 dias, né? Mas nem tudo te convém. E aí é onde a Papisa cumpre um papel fundamental, porque é a sua intuição que te direciona. Nisso eu vou, nisso eu não vou, tá? O louco é a energia que te convida a viver e que pode trazer, às vezes, essa dose de impulsividade, de a gente estar querendo fazer e teve a chance, então pronto, eu vou fazer, e a gente não olha direito por onde pisa. A Papisa que amplia esse olhar do louco para ele compreender melhor, né? O que às vezes não está tão claro assim na energia da Lua, tá? Então a gente percebe essas energias aqui, tá? Abrindo o seu tarô. Semana, então, onde coisas acontecem, mas nem tudo te convém. O discernimento vai ser fundamental para você filtrar, né? E saber que de certas coisas você vai desviar e tudo bem, melhor assim. Vamos colocar os menores, porque aí a gente vai ter um desdobramento desse tarô e com isso teremos a oportunidade, né, de saber mais sobre que área da vida pode ser isso, oportunidades profissionais, afetivas, enfim. Os naipes dos menores aqui sempre também nos direcionam dessa maneira. Entrando na energia da Papisa, você tem, cuidado, né, para a carta não sumir no reflexo ali da luz, você tem aqui o 3 de ouros. Na energia da Lua, temos o 10 de paus. E o Cavaleiro de Espadas que entrou na energia do louco. Olha só, né, a coisa do impulso, né, e aí junto com o louco, que já é essa energia, às vezes impulsiva, a vontade de viver, o desejo de experimentar, e ainda recebe um cavaleiro, essa energia, né? O cavaleiro que é movimento, que é o impulso para a vida mesmo, é a busca, querer viver, né? E o cavaleiro de espadas, muitas vezes quem vai a qualquer custo, uma energia combativa, né? Naquela de, às vezes você quer ir, ninguém te segura, e você briga com quem tentar te dar um aviso. Cuidado com essa
situação, tá? Aqui eu tô percebendo talvez você meio nessa pegada, com esse cavaleiro de espadas. Olha, eu vou e não me enche o saco, sabe? E aí, será que é para tanto? Será que é para você ter essa reatividade? Às vezes vem a pessoa que vai te dar um aviso de uma situação e vale a pena você parar um pouquinho para pensar. Vale a pena, tá? Não é sobre você deixar de viver essa semana, mas é sobre você entender o que vale e o que não vale. E como foi o 10 de paus que entrou na energia da lua, eu percebo aqui uma situação que agora a gente consegue ter uma clareza maior, né, sobre algum cuidado para você tomar, tá? Porque pode vir gente te pedir favor, sabe? Cuida aqui do meu filho só um pouquinho, eu só vou ali, e aí some. Você fica o dia com o moleque catarrento ali do seu lado e não tem o que fazer, enroscou a sua vida, sabe? Aí depois a pessoa volta, você me desculpa, sabe o que é? Daí já lascou seu dia, né? Aí já era, a pessoa vem meter aquela desculpinha no final das contas, mas já estava na intenção de te enrolar e não foi clara com você, sabe? Então, se liga, tá? Eu dei só um exemplo, né? Dei só um exemplo aqui, mas a gente pode considerar qualquer coisa nesse sentido, tá? O 10 de paus é peso nas suas costas, é você se sobrecarregar, você segurar a bucha que não é sua, que não te pertence. E nessa semana pode vir gente com essa pegada, tá? De te pedir um favorzinho, uma coisa rapidinha aqui, e joga uma bucha pro seu lado, e a pessoa já sabia, tá? Só que se te falasse a verdade, você não ia topar. Meteu aquela mentirinha ali, não, é rapidinho, eu só vou ali. Não, você não pode me ajudar, você não pode me fazer um favorzinho, né? Sabe? E aí caiu nas suas costas, e aí você vai se embananar nesses dias, tá? Então, você tem aqui o tarô mostrando a importância de você desviar dessas coisas. Você não pode? Não. Você não pode me fazer um... Não, não posso. Não. Não, desculpa, mas esses dias aqui eu já tenho meus planos. Beleza? Fechou? É assim que você vai ter que se posicionar. É com amizades, é com família, com quem for. Saiba, se você entrar na conversa, vai estourar na sua cabeça, vai sobrar para você. Então o tarô está te posicionando para que você não precise cair nessa, tá bom? Até porque você tem o 3 de ouros, que é uma semana muito produtiva para você. Os 7 dias que vem pela frente, tá? 3 traz crescimento. E aqui a gente tem o naipe de ouros, né? Com essa energia apontando o elemento terra, o que nos leva mais para o lado profissional, financeiro. Então, uma semana de produtividade, de desenrolar, de trabalho, de clientes, de vendas, de você melhorar os seus ganhos, de você poder fazer muito por si. E aí, né, vem essa situação de gente enroscar ao seu lado e atrapalhar a potência de vida que você pode ter nos seus caminhos. Não, né, gente? Não é justo, tá errado. E o oráculo serve exatamente para te dar essa visão e você se poupar de certas coisas, tá? Então a papisa que está junto com esse 3 de ouros, né? Então são 7 dias aqui de crescimento para você, de oportunidade financeira, de dinheiro que vem, de ganhos, de clientes, de vendas, sabe? Muito dessa energia. Ou de você se dedicar ao que você quer, preparando os seus caminhos, te aproximando dos seus resultados. E a papisa é a sua força intuitiva que te pede para olhar exatamente para essa energia aqui, do 3 de ouros. É aqui que você deve se concentrar essa semana e você não deve dar satisfação para ninguém não, tá? Vem alguém aqui e te pede um favor, mas por que você não pode? Olha, a papisa é o silêncio. Então você não tem que dar satisfação, só fala assim, olha, minha semana já está toda planejada, desculpa, realmente eu não posso te ajudar dessa vez, né? Você vai ter que procurar outra pessoa, num outro momento, sabe? Eu faço aí um favor para você, eu fico com seu filho, eu seguro seu cachorro, sei lá, né? Sempre, às vezes, sempre não, né? Mas muitas vezes vem alguém querendo empurrar a batata para o nosso lado, porque a pessoa está a fim de fazer as coisas dela, mas não quer se responsabilizar pelo que são as próprias responsabilidades e vai querer jogar a batata para cima de você. Aí você fica com a carga dos outros, enquanto os outros estão vivendo e você que não tinha essa carga era para viver, fica sem viver. É sobre isso, tá? Os próximos 7 dias aqui, tá certo? E o louco com o cavaleiro de espadas, né? Então, reflete o quê?
O louco, a gente percebe que seria, às vezes, essa coisa de você não conseguir pensar direito. E vem alguém e te pede um favor e você já topa. Aí depois que você topou, que você viu a enrascada na qual você entrou e aí já era, tá? E o Cavaleiro de Espadas aqui, ele cumpre um papel. Na verdade, ele cumpre um duplo papel aqui para você. Primeiro, é de informar confusão que acaba acontecendo relacionada a isso, tá? Porque às vezes você vai achar ruim e a pessoa que te colocou numa situação dessa vai ainda achar que está nos direitos, sabe? E aí você vai ter ali uma situação que é chata para a semana, onde você só perde energia, então não compensa de jeito nenhum entrar nessa, tá? E o outro papel que esse Cavaleiro de Espadas cumpre é o de você ser firme, né? Ah, mas por que você não pode fazer esse favor para mim? Porque eu não posso. Não, mas aí a pessoa começa, sabe, a querer te causar culpa, a chantagear você no emocional para você colaborar. E aí você tem que ser firme. O Cavaleiro de Espadas é a personalidade que você precisa ter diante desse tipo de situação aí, tá? Então eu peguei isso muito forte dentro dos próximos 7 dias para você. Presta atenção. Por quê? Porque você está numa energia de crescimento para você poder se dedicar a si, fazer as suas coisas, olhar para o que é seu, para ter o seu crescimento, tá? E a Papisa te pede para que você realmente se concentre nisso e também te mostra, né, a importância de você não ter que dar satisfação. A Papisa é o silêncio, então você não precisa se justificar, sabe, para gente folgada. Você só tem que colocar no devido lugar, só isso, e viver o seu lado. Não é nada errado, você não tem culpa nenhuma nisso, você está olhando para o seu próprio caminho, para o que é a sua necessidade. E para o seu ninguém quer olhar, né? Mas para jogar bucha para cima de você, sempre pode ter alguém. Viver é assim, então a gente tem que saber, né, se posicionar, e é o que o tarô está dando para a sua semana aqui também. Tá? O louco, inclusive no seu tarô, ele aponta para possibilidades de vida que você tem, surpresas que a vida pode te trazer, tá? E o cavaleiro indica também alguém que surge na sua vida, que pode participar dos seus caminhos, novos contatos, um novo alguém, uma conversa, sabe, despretensiosa a princípio, mas aí vai que, né? Então, sabe, é o tarô mostrando que os seus caminhos estão aqui abertos para serem trilhados, e você tem que realmente ter esse olhar para si. Eu peguei muito dessa impulsividade do louco no sentido mesmo de alguém vem, te pede um favor e tal, e sem pensar você acaba aceitando, e depois que você viu onde você entrou, então intui bastante aí das coisas para você não cair em roubada, tá bom? Então a parte do tarô mostrou essas condições aqui para a sua semana. Vamos fazer o quê? Nesse momento, então, vamos à mensagem de Pombagira para você. Laroê Pombagira. Pombagira é Mojubá. O que nós temos aqui? Sua primeira carta é a Porta da Rua. Interessante porque para quem participou na segunda, teve a mensagem ali da porta para dentro, que é a energia de casa. Para você vem a Porta da Rua, que é a energia de fora, né? Com essa primeira carta, a gente já percebe, então, para você, uma semana de oportunidades, de situações que se desenrolam para você, sabe? São 7 dias aqui onde surgem situações, onde você pode se dedicar às suas coisas, ter o seu crescimento, a importância de preservar isso, de não ter que se justificar, de não dar satisfação para ninguém, mas buscar viver as suas coisas. Tem movimento de vida para você, tá? Então, por exemplo, para você que se identificou muito nessa situação aqui, da lua com 10 de paus, com quem sempre vem naquela de te pedir um favorzinho e aí enrosca a sua vida, se esse tipo de situação vem de família, né? Sempre a sua família que está ali embaçando a sua vida, quando você vai para dar um passo para frente, vem a família e te faz dar um para trás de novo, e você não sai do lugar.
sabe? Então, a porta da rua mostra assim, olha, você tem que sair fora, sabe? Dessas coisas aí, porque senão você não consegue viver o seu, tá? E é uma semana muito direcionada para você viver o seu e não viver o dos outros. Pensa muito nisso, tá bom? Ó, a gente tem aqui, né, a carta do malandro, que aponta para certas situações de desgaste que também são parte da vida, no que acontece pro lado de fora, né? Então, a gente volta um pouquinho para aquela energia do louco lá no começo, onde eu falei, olha, cuidado, né, com ser a pessoa que só vai e que não intui e que não analisa, de repente nem tudo é tão claro assim para você, tá? Então a gente percebe essa carta do malandro aqui, né? Como? Primeiro, dois papéis essa carta está cumprindo na sua leitura. Primeiro é o jogo de cintura que você precisa ter, muito possivelmente com a sua família, para você viver o seu, para você buscar as suas possibilidades, né? Então, às vezes, aquela ensaboada que a gente tem que saber dar, aprendendo a sair fora para não virar curva de rio da família, sabe? Essa necessidade eu identifico aqui para você, dentro dos próximos 7 dias. Por quê? Tem situações para você viver, e se você não tiver essa postura, vai sobrar para você. Então, o tarô já está avisando, né? Junto com as cartas de Pombagira, que também trazem o alerta agora aqui. Agora, significa que você ir viver o seu lado, né? Olhar só para o seu caminho, para as suas coisas, também é tudo tranquilo? Não, tem também sinal de alerta, né? Nem tudo que aparece te convém. Então, também estar na sua intuição da papisa aqui, para você identificar gente que serve, gente que não serve. Nem tudo que a gente encontra na rua é legal pra gente. Não significa que a gente vai deixar de sair na rua por causa disso, tá? Então, é exatamente o caso aqui, tá bom? Então, o cuidado com certas pessoas com quem você lida também, tá? Isso é necessário. E aí o baralho está colocando você na mesa agora, como a consulente. Vamos ver a próxima carta. Junto com o palhaço que traz alegria, comemorações aqui. Então, uma energia boa para você experimentar, né? Mas a gente percebe realmente algo do que você precisa desviar aqui para viver o melhor das suas possibilidades nos próximos 7 dias, tá? Pego muito da energia desse malandro aqui como muito associado a essa questão, sabe? De gente que às vezes vem jogar coisa no seu colo e não é para você não. A carta do lápis, notícias breves, comunicação, tá? Então aqui eu noto que são novidades que aparecem, é uma semana de novidades para você e de boas novas, de circunstâncias que são muito interessantes e que vêm para acrescentar a sua vida, gente para você conhecer, oportunidade que aparece, tá? Essas duas cartas aqui vêm do ladinho da consulente, que representa você na mesa. E uma coisa que eu gostei muito aqui, olha, é que o baralho colocou você olhando exatamente para essas possibilidades, tá? Então eu percebo nesses próximos 7 dias uma energia que te favorece, porque é uma propensão maior realmente a querer viver o que está surgindo e não se sabotar, né? E se aprisionar pelas coisas que sempre atrapalham a sua vida. Isso pode fazer toda a diferença, né? Porque às vezes tem gente que fica ali sem perceber, dando desculpa para não viver, né? Surge oportunidades, alguém chama para alguma coisa, aparece um convite daqui, um convite de lá, um evento para ir. E sabe aquela pessoa que ela nunca pode nada, porque sempre, a minha família, meu pai, a minha mãe, o meu filho, meu irmão, sabe? Sempre tem ali um BO, sempre é a pessoa que se acostumou, né? A só ficar resolvendo coisas e começa a evitar a vida sem perceber. Então está se boicotando, está se sabotando, né? Se você, de repente, se reconhece nisso que eu acabei de dizer, então eu vi algo que é muito positivo para você nesse momento, porque eu vejo a sua energia, né? Assim, a de quem quer viver, a de quem quer experimentar o que mais a vida tem a trazer, quais são as novidades, sabe? Você numa energia leve,
aqui da carta do palhaço, otimista, para justamente, olha, tomar contato com as novidades, com o que os caminhos têm para te mostrar, esse olhar para frente, né? Isso é muito legal. E aqui eu também noto você, dentro desses próximos 7 dias, olha que coisa linda que eu vou te mostrar, como é forte, né? O oráculo aqui da esquerda, com essa força de Pombagira, que é assim, ao mesmo tempo, né, que você está olhando aqui, então, para essas possibilidades, né, querendo viver, querendo saber o que mais a vida tem a te proporcionar, né, isso é o que vem aqui diante dos seus olhos, e atrás de você, quem está ficando lá, é o malandro, tá? Que pode ser justamente alguém do passado, que te fez mal, que não te correspondeu. Então eu vejo uma propensão sua, sabe, a parar de sapatear em certas coisas que andaram atrasando a sua vida, caindo em certas conversinhas e aprendendo a virar a cara para gente que não te merece, né? Então topando mais da vida, dos caminhos. E aí a gente volta lá no tarô um pouquinho, para a gente pegar um olhar aqui sobre o louco e o cavaleiro. Aí é muito da energia de luz do louco, que é topar viver mesmo e dar movimento ao que surge nos caminhos agora. E não ficar cavucando o passado, tá? As circunstâncias que você já viveu antes, se ainda pode ser, se ainda pode dar certo, no caso de situações que fizeram sofrer, né? Então, isso daqui, inclusive, pode ser uma sugestão do baralho para você. Se talvez não seja o seu caso de estar na conexão com essa energia, é o que o baralho está te convidando a fazer, né? Então, coloca o seu olhar para as novidades, sabe? Traz aí uma energia de otimismo para a vida, de alegria para viver, para você tomar contato com novas possibilidades. Trabalha esse olhar, olha para cá, deixa para trás gente que te desgastou no seu emocional, que te enganou, sabe? Que faltou com sinceridade, faltou com verdade, né? Que ser mais esperto que você aqui, ó. Deixa isso para trás, olha só como veio, né? A carta aqui. Então é você, né? Recebendo a recomendação, digamos assim, do baralho de tirar um pouco o seu olhar disso daqui, de águas passadas, de gente que não foi muito correta com você, né? E olhando para o que mais a vida tem aí para mostrar, tá? Então isso reforça a importância de você saber desviar de quem vem te pedir favorzinho, de quem enrosca a sua vida, de quem fica travando o seu caminho, porque é uma semana de boas notícias para você, né? Então, novas possibilidades para viver, novas conexões, os próximos 7 dias trazem essa vibração, tá? E ainda a gente tem aqui, olha, a carta da vela, que é luz nos seus caminhos, tá? Então a gente percebe boas notícias que trazem muito de uma transformação para você. A carta da vela é a carta da magia. E o que é a magia? É a gente transformar a realidade conforme o que a gente tem como vontade. É a possibilidade de a gente conectar os nossos desejos, sabe? Então, aqui é a sua força de realizar, de materializar, sabe? Então, aquilo que você fala e acontece, esses dias trazem essa energia para você também, de falar e acontecer, de você firmar no seu pensamento, sabe? O que você gostaria para a vida e dar força para essas condições se manifestarem. Então, eu vejo também essa vela como uma carta de luz que traz para os seus caminhos exatamente esclarecimentos, verdades que te faltam saber a respeito de pessoas do passado que não foram corretas com você, te ajudando, quem sabe, né, a viver libertação, livramento, desapego, desprendimento, para você saber que a vida é mais, sabe? E essa carta aqui do malandro também pode ter muito de uma relação ali com as pessoas mais próximas, né? Que às vezes gostam que a gente fique ali exatamente para ficar fazendo a gente de curva de rio e jogando coisa para cima da gente, né? A conveniência. Tem gente que te acha muito legal porque convém ter você por perto, né? Porque você é a pessoa sempre disponível, é você sempre quem resolve, é você sempre quem segura o BO,
sabe? Então eu vejo aqui uma necessidade disso mudar. Essa carta da magia, ela é uma grande transformação de vida para você nesse sentido, tá? Então são 7 dias onde você vai ver que novas direções se apresentam, se você estiver olhando para isso, né? Durante a sua leitura, eu percorri diferentes caminhos, eu falei aqui um pouco de situações diferentes, né? Aquela parte inicial da impulsividade do louco, eu identifiquei ela muito voltada a essa coisa de você ter que barrar certas situações e às vezes não conseguir, né? Porque às vezes pela força do hábito, né? Você já se acostumou a ficar segurando a barra dos outros e aí lá vai você de novo, né? E a sua vida enroscando de novo. Então, a personalidade do cavaleiro para que não seja assim, né? O tarô junto com as cartas de Pombagira estão mostrando aqui a sua vida poder ser muito mais se você for a pessoa que também topa olhar para frente, sabe? Se você nesse momento é alguém que está vivendo de modo a ficar querendo catar os cacos, aí eu digo para você que é uma semana que ela vai acabar, ela não vai ser ruim para você, mas ela vai acabar sendo neutra. O que pode acontecer, deixa de acontecer, porque talvez não seja a situação para a qual você está querendo olhar, né? E se chegam oportunidades, novidades, né? Luz nos seus caminhos, insights para você viver determinadas situações, mas você está querendo catar os cacos, você está olhando para trás, você não conecta. Então, né? Coloca também essa energia para a vida, faz esse exercício mental aí no sentido de perceber que a vida tem que ser para frente. Agora, que você tem que deixar algumas coisas para trás aí, sim, né? Você veio na mesa com a importância de olhar para frente. A gente teve cartas aqui muito interessantes nesse sentido, né? Das situações que se apresentam sendo muito melhores do que o que você vem perseguindo e girando em círculos sem chegar a nada. Tá? Às vezes, se a gente tenta o diferente, pode ser gratificante e são 7 dias onde é o seu caso, tá bom? Foi a sua leitura, então, tá feito para você o tarô com as cartas de Pombagira. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Na descrição, link para o meu curso de tarô, link para consulta, o valor que está aí é o baralho cigano, tem desconto no baralho da Pombagira para quem quiser, para você saber, vai ter que me chamar. E o contato está aí no mesmo link, tá? Então, precisando, me chama. Vai ser um prazer te receber. Se eu não responder na hora, né? Chama lá no WhatsApp e aguarda a mensagem, porque eu vou tocando as coisas por aqui e eu respondo as mensagens, né? Mas às vezes, por exemplo, se é um domingo à noite, pode ser que eu não esteja olhando nessa hora, mas eu chego até você, tá bom? Então, valeu, gente. Um beijo e até a próxima.